Fala, chaferas, mais um Leg Trans Podcast que é ao lado dessa beldade hoje, resfriada. Meu Deus, dá uma limpada no nariz aí, dá uma limpada pra todo mundo ver aí, ó. Aí, ó. Então vocês não estranhem, não. De vez em quando vocês escutam Sou é eu mesmo. Tá? E o convidado de hoje, Rafael. Seja bem-vindo, Rafael. Ô, Ronaldo. Satisfação, gente. Satisfação toda nossa receber você aqui. O Satisfação. Rafael é instrutor, não é entidade. Aqui em Minas a gente tem o hábito ainda de chamar de controladoria, né, regional de trânsito, mas pela resolução 789 é chamada de entidade, que são as escolas que formam instrutores que vão formar os condutores, né? Muito bacana. Particularmente, eu acho estranho esse nome de entidade. Também. As entidades credenciadas, assim tá na resolução. A gente só fala, eu foco mais na credenciadas, né? Porque se você fala só entidades, dá uma sensação meio esquisita. Eu falo ainda controladoria. Aqui em Minas, se a gente falar entidade, ninguém sabe. Falar controladoria, todo mundo entende. Sim. Fora de Minas, às vezes eu estou Brasil afora aí, num evento ou no outro, se fala controladoria, ninguém conhece. Eu nem sabia a origem do nome controladoria. O Fernando que me explicou aqui aquele dia. Aquele dia, né? Por causa de uma resolução lá no início, quando começaram essas instituições, né? Foi. Aí tinha o nome de Controladoria Regional de Trânsito. Mas ficou aqui em Minas, batizado com esse nome. Mas enfim, são as escolas que formam instrutores. Rafael, fala pra gente, como é que você entrou nessa profissão, trânsito? Quando é que começou? Lá no início? Nesse vício, né? A gente tenta fugir, mas não consegue fugir, né? Minha família toda, os meus tios, já mexiam com autoescola, né? Eu tenho um tio Janor Alberto, que foi casado com a minha tia Neiva, e eles já mexiam com autoescola há muitos anos, na época que o Fusca era veículo de autoescola, né? Eu tirei carteira no Fusca, mas não era da autoescola, não, era o meu mesmo. Era no seu particular mesmo, né? Então, ele já mexia com autoescola no Rio. Aí, quando eu completei 17 anos, fui fazer um estágio na área de representante farmacêutico. Com 17 anos. Com 17. Isso aí não deu certo, porque tinha que ficar viajando bastante. Eu sempre fui uma pessoa com espírito de velho. Gostando de ficar em casa, sabe? Negócio de viagem não foi, não. Aí, quando eu fiz 18 anos, o meu tio Claudinei, que assumiu a autoescola, que era do meu tio Janô, estranho, né? Família azada, né? Assumiu e falou assim, eu só entro se você entrar comigo. 18 anos. Não tinha pra onde você correr, não. Você tava no ninho ali. Já fazia ali um bico de parte administrativa, fechamento de caixa, mas não era nada formalizado. Eu entrei com meu tio Claudinei com 18 anos. Com 18? Com 18. Mas o que você foi fazer na autoescola com 18 anos? Instrutor recepção. Você não era? Recepção. Aí foi todo assim, né? Recepção. Aí com 21 anos de idade fui fazer o curso de instrutor de trânsito. Quando voltei, eu fui o famoso ferista, né? Não sei se existe essa palavra. Existe, Fabio? Ferista? Não conheço. Cobre férias. Se não é, a gente inventa agora. Adiciona no Aurélio pra gente, por favor. Cobre férias. Cobre férias dos outros. Isso. Aí tínhamos uma equipe bacana de quase 9 instrutores. Então aí eu cobria a férias deles e também gerenciava a autoescola. Meu tio confiava bastante, sabe? A autoescola central em Fragoso ficou. Tá até hoje lá. Fragoso é a cidade? Fragoso é distrito de Magé. Magé. Baixada Fluminense. É grande Rio mesmo. E você ficou quanto tempo lá na autoescola? 18 aos 26. 18 aos 26. Isso. Aí depois você fez o curso de como é que fala? De formação de... Oh, meu Deus. Como instrutor, você trabalhou por 6 anos. Foi de 21 a 26 anos. Isso daí, justamente. Diretor geral de ensino. Aí você fez nesse período ainda lá? Terminei a graduação em 2012. Isso mesmo, em 2012 fiz o curso de diretor geral de ensino aqui em Manhuaçu, na empresa que trabalho hoje. Como é que o mundo dá volta, né, Bê? Fiz o curso aqui em Manhuaçu e comecei a exercer a função de diretor geral de ensino lá. A história só não ligou nesse ponto aí. Você estava lá no Rio, na autoescola da família, trabalhando de instrutora, e veio fazer o curso de diretor aqui em Manhuaçu. Sim. E como é que conheci Manhuaçu, né? Exatamente, isso aí que eu tô querendo descobrir. Minha mãe, Sônia Mota. Posso que foi mulher, veio atrás de mulher. Nessa época ainda não tinha Renata, não. Foi por causa de mulher, foi minha mãe mesmo, né? A minha mãe queria fazer um curso de instrutor de trânsito. E lá no estado do Rio, na época, tinha uma dificuldade de montar turma. Se eu não me engano, se eu errar o nome da instituição, me perdoa. Era a FESP que dava esse curso 2 ou 3 vezes por ano no Rio de Janeiro. E não montava turma, uma dificuldade terrível. E muita gente migrava nessa época do Rio para Minas. Tanto é que eu fui parar em Belo Horizonte, né? E minha mãe queria fazer o curso e eu fiz o cálculo. Poxa, tem que levar ela para Belo Horizonte
Eu fiquei lá na casa do pastor José Magalhães. De favor. Uma coisa é eu ficar na casa dos outros de favor. Outra coisa é você pegar uma dona de casa, né? E bota dentro da casa. Eu e minha mãe, né? Não, eu já tinha o curso de instrutor. Então agora eu tinha que mandar ela sozinha. Então ela não ia vir. Aí eu falei assim, não, vamos caçar em outro lugar. Meu tio, Claudinei, conseguiu em Manhuaçu, procurando pelo site, achou estágio em treinamentos. E aí ele decidiu, vamos trazer a minha mãe. Foi aí que a minha mãe conheceu o Fernando, minha mãe conheceu a estágio em treinamentos e veio fazer o curso de instrutor. Nesse meio tempo que ela veio fazer o curso de instrutor, eu estava formando na graduação, na primeira graduação. Sua graduação é? Em qual A área? primeira é administração. Você é formado em administração. Isso. Você falou a primeira, e a segunda? A segunda é recursos humanos, que é uma especialização, na verdade, né? Em recursos humanos. Fez uma pós-graduação. Isso, pós-graduação. E agora eu estou terminando pedagogia. Muito Terminando bom. pedagogia porque é a minha área de ensino, né? Aí eu conheci Manhuaçu. E aí eu mantive uma boa relação à distância, estágio, Fernando, Rafael e Sônia. Foi quando eu decidi vir fazer o curso de diretor aqui. E olha só, para você ser instrutor lá na Autoescola da Família, você fez o curso de formação de instrutor. Perfeito. Tornou-se um instrutor. A sua próxima qualificação foi a de diretor de CFC? Diretor de ensino e geral de CFC. Isso. Para quem não sabe, as autoescolas precisam desses profissionais. O diretor de ensino e o diretor geral são profissionais que atuam dentro do CFC, que eles têm o curso de instrutor, Sim. posteriormente vem complementando aí com o curso de diretor. E tem essa divisão, tem o diretor de ensino, que é aquele que vai cuidar da parte pedagógica do CFC, Perfeito. e tem o diretor geral, que é o que vai cuidar da parte administrativa, gestão do CFC. Ele é o intermediário, Detran e autoescola, né? Verdade. Isso, é o que responde pelo CFC junto ao Detran. E esses profissionais, eles também são formados nessa instituição que você trabalha hoje, que é Sim. estágio. Que o Centec também, que é nosso patrocinador, que oferece. Deixa eu só perguntar, e sua mãe atua como instrutora ou não? Fez só o curso? Não, atua. Atua? Na Na época, autoescola da família mesmo? trabalhou até 2 anos e meio atrás no Rio, na mesma autoescola que eu trabalhei lá. Aí veio a pandemia, né? A situação ficou um pouquinho delicada lá. Aí eu fiz a proposta, vem para Manhuaçu. Aí ela topou. E tá aqui desde outubro de 2020. Sua mãe é instrutora? Instrutora teórica na autoescola Raça. A Lourdinha? É Lourdinha, como é que chama? Não, Dona Sônia Mota. Sônia Mota, a moreninha? É cabelo preto. É uma que tem ministrado curso teórico lá à noite? Agora, isso. Soninha, que o pessoal chama. Soninha, então. o pessoal chama de Soninha. Ah, eu tive lá na Autoescola Raça dando uma palestra lá, ela estava lá. Isso Então, daí. aquela é sua mãe. Aquela de lá é minha mãe. Era, hein? É. E a Raquel, que trabalha na autoescola Shekinah. Você parece uma gangue, né, Fabi? É, vai todo mundo entrelaçando aí. A Raquel, que trabalha na Shekinah, é minha irmã. Então sua família toda tá Olha aqui no só. meio da autoescola. No meio então. da autoescola. Meu pai que tá em Rio das Ostras, mas não trabalha na A autoescola. culpa desse pessoal todo dirigindo mal aí é da família do É Rafael. pior que- aí. Tá vendo? 50% de Manhuaçu tá pela sua família, né? Pois é, a responsabilidade, quando a Raquel foi entrar nisso, eu falei assim, ó, cuidado, hein? É mais um que vai levar a culpa dos pecados do trânsito, né? Aqui, quer suar o nariz, aí pode suar aí que o pessoal nem tá vendo. Ai, Vai você é lá. Deixa de ser chato. Esse é o problema do Os outros inverno. querem Quer uma brigar com aguinha? você. Quer uma aguinha com gás? Não, eu quero não, Não obrigada. é patrocinador nosso não, tá? Aí, ó, a Cristal, Sabores aí, ó. Pode vir patrocinar a gente também. Toma Rafael, aguinha pra depois que melhorar. você fez o curso de diretor-geral de ensino, você ficou quanto tempo na sua autoescola lá do 12, 13, 14, 15, 16. 16? É, no caso, 12, 13, 14, 15, 16. E lá 5 anos. E lá você atuou como diretor. Então, no início eu atuei como instrutor. O Depois primeiro virou ano Severino. só. Depois, eu já era, né? Aham. Já era, né? Aí já era Severino. Aí depois eu fiz o diretor de ensino, diretor geral e atuei. Lá é diferente, porque você pode acumular a função, né? Você pode se credenciar com o Detran, se credenciar pelo Detran, como as duas funções. Então, eu era diretor de ensino e diretor geral. Só não podia dar aula na mesma quantidade que eu dava quando eu era credenciado como instrutor. Tinha umas épocas que eu tinha que solicitar o Detran para poder me... Curiosidade isso aí pra mim. Então quer dizer que o Detran do Rio permite que o diretor atue nas duas funções. Sim, permite. Legal isso, E né? assim, como eu estou... Então o diretor só resolve pro CFC. Resolve. Como eu estou ausente de lá 6 anos, para eu poder chegar a falar essa informação aqui, é porque eu investiguei recente e ainda está valendo. Que legal, muito bom isso. Você sabe o que eu acho mais interessante, Rafael? É que você
tem um histórico dentro desse universo de autoescolas, de formação de condutores, de educação para o trânsito. Você sabe, um dos motivos que eu vejo do trânsito, a educação para o trânsito no Brasil não ser melhor, é que quem está lá em cima, editando e publicando essas normas, na maioria das vezes são pessoas que nunca pisaram dentro de uma autoescola, nem para tirar carteira. Sim. Eu, por exemplo, se eu estivesse lá em cima, eu não poderia dizer que eu não pisei dentro de uma autoescola, porque eu fui instrutor, sou instrutor, né? Mas eu, quando fui tirar carteira, eu não passei para autoescola. Eu sou do CNT ainda, Código Nacional de Trânsito. Bancas itinerantes? Bancas itinerantes, prova oral, né? É o verbo. Era quantas perguntas? Não que se não seja... Aleatório. Eu respondi 9 perguntas. Tinha gente que respondia 9. 15, tinha gente que respondia 1 e já era reprovado. Era assim, o cara fez 9, você foi numa sequência ali, e já não, tá bom. Porque vai do grau também de dificuldade, sabe? Mas então, o que acontece? Quem está lá em cima são pessoas que não pisaram dentro de uma autoescola, nunca entraram numa autoescola. Tem gente aí se intitulando instrutor dos instrutores, sendo que ele não é e nunca foi instrutor em autoescola. Isso é um problema. Aí você pensa, essa minuta que está rolando aí, trazendo um monte de novidades, certamente você já leu ou já tomou conhecimento de vários pontos dela. Bastante. Então, onde que saíram aquelas ideias? Vai ver quem é o pessoal. Sim. Eu até conheço vários integrantes das câmaras temáticas, da Câmara Temática de Educação, conheço alguns, e são pessoas qualificadas para estarem lá. Não conheço todos, sabe? Sim. Mas eu vejo que muitos ali, talvez a maioria, nunca entrou dentro de uma autoescola. Isso é complicado. Você não. Você viveu isso, né? Desde os seus 17, 18? Desde a época do Severino até... Desde a época do Severino, que a gente ia de maneira esporádica, fazia lá. E uma das coisas que eu não imaginava nunca ser professor de entidade. Nunca. É isso que o Ronaldo cortou, mas eu queria saber do gancho que você passou do Rio para chegar aqui na estágio. Como é que foi? Você recebeu um convite? Você estava vindo para cá mesmo? Não, na verdade é o seguinte. Eu conheci Renata... 2015, minha esposa, Renata Salles Faria Lima. E nisso você estava trabalhando na autoescola lá em Magé. O nome dela todo, ela me bate quando chegar em casa. Não tem que falar o nome dela todo, viu? Estava em Magé. Aí eu falei assim, aí eu fiz o convite, falei assim, casa comigo, ela topou, casa comigo. Em vez de eu levar ela para lá, eu falei assim, eu vou para Divino, porque ela é oriunda de Divino, pertinho da gente. E mudei para Divino uns 6 meses antes de casar. Trabalhei lá com o Mercídio de Vizias, né? Trabalhei com ele, foi um período muito bom, foi ele que abriu as portas no ramo de autoescola, porque as pessoas não me conheciam em Divino, me conheciam no Rio, lá em Divino não. E aí eu falei assim, aí chegou um tempo, eu falei assim, Mercídio, eu preciso ir embora para Manhuaçu. E aí eu falei com a minha esposa sempre muito atenta, topou, vim para Manhuaçu, mas antes de eu vir para Manhuaçu, eu procurei o Fernando. Fernando Portes. Fernando Portes. Essa fera. É isso, atual gestor da Estágio de Treinamentos. Procurei ele, falei, Fernando, eu tô vindo embora para Manhuaçu. Ele falou assim, olha, eu tenho uma proposta para te fazer. Ele fez a proposta para eu não aceitar, sabe? Espera um pouquinho que a Fabiana vai suar o nariz. Isso, ninguém precisa saber. Mostra aí. Depois edita, corta, por favor. Corta para mim, né? Corta não. Aí eu procurei o Fernando. O Fernando fez uma proposta para eu não aceitar. Eu falei assim, eu topo. Fez pra você não aceitar, você tá não aceitar. Porque a realidade financeira de onde eu vim do Rio, não que lá o dinheiro circula mais do que aqui, é porque o custo de vida lá é maior, então eu precisava de mais dinheiro lá. O Fernando tá sendo pão de vaca com você? Não, não. Eu sou muito feliz na empresa que eu trabalho, muito feliz mesmo, de coração. Ele é feio, mas gente boa, viu? Gente boa. Aí ele fez a proposta, eu vim embora para Manhuaçu. Vim embora para Manhuaçu com minha esposa, minha filha, vem todo mundo. E aí eu vim para poder ser professor na estágio. E aí o tempo foi rolando, ele falou assim, eu preciso de alguém na gerência. E aí eu falei assim, porque tem as ociosidades, né? O Ronaldo já foi professor da estágio durante um período, né? Então, assim, tem as ociosidades, tem os períodos que tem curso, tem os períodos que não tem curso. Então ele precisava de alguém para, nesses períodos que não tivesse curso, fazer a parte de documentação, conferência Porque quando se trata de empresa credenciada pelo Detran, a burocracia... Não é burocracia, né? Eu não gosto muito dessa palavra, não dá uma sensação de peso do que eu faço. As regras a serem seguidas são bem exageradas. Eu acho exagerada. É exagerada, né? Então aí, por isso que eu cheguei em Manhuaçu. Senão dá uma sensação, tipo, o cara foi teleportado do Rio pra cá e apareceu aqui do nada, né? E hoje você trabalha dando aula para formação de instrutor e na parte administrativa da estágio. Sim. Hoje nós temos o corpo técnico lá, o professor Verli. Ele é do meu tempo. Conhecemos.
Verli, temos o professor Jadir. Falar nisso, tem que chamar o Verli aqui, hein? Verli, top, velho. Tem que trazer Eu ele. sou fãzão do cara, né? Eu utilizo... Ó, Verli, convite feito aí, hein? Prepare, seu próximo. É isso daí. Verli dele para umas 12 horas, assim, 12 horas de Falar gravação. nisso, eu chamei o Cunha, não sei se me passaram o número do WhatsApp dele errado ou se o Cunha não olha o WhatsApp. Ele nem respondeu. Pra falar Eita, com o Cunha. Cunha, é só por telefone pra esposa dele. Ah, tem que ligar pra esposa. Não é pra pedir, não. É a comunicação, né? Pra chegar lá, né? Pra chegar o Cunha, né? Ele é difícil falar com ele mesmo. Então nós temos Verli, Jadir, Bob, o Fernando. Bob tá lá ainda? Bob tá lá ainda, Ah, tá de bem. forma... o famoso contrato de serviço autônomo, né? Isso, são esses. Esses que estão com a gente lá e a professora Carla Dayana. Então, aí, dessa galerinha, quem pegou o curso de capacitação, a maioria das disciplinas foi eu, né? Legislação continua com o professor Verli, de forma esporádica o professor Jadir atende e o Bob dá os cursos especializados, né? Então, tem uma galera boa que trabalha lá com a gente lá. Eu aprendi bastante, viu? Essa área de trânsito, ela é envolvente. Certo. Todos os meus colegas, pessoas que eu conheço Brasil afora, os caras, por acaso, tropeçaram em alguma coisa de trânsito e ficaram, não sai mais. Aí começa a estudar, você chegou a dar uma olhada na prateleira aqui de livros? Sim. Aqui não acaba, não. E é livro em cima de livro, em cima de livro, em cima... Agora vamos aprender direito administrativo relacionado a trânsito. Beleza. Também tropecei em legislação. Tu pensou nele? Agora, Tropecei em legislação. agora nós vamos estudar direito penal relacionado a trânsito. Agora vamos estudar direito constitucional e trânsito. E vai, não acaba, não acaba. E aí, o que acontece? O motorista brasileiro é o contrário, ele tem uma aversão a conhecer sobre trânsito. Ele quer tirar a carteira dele, bota a mão no carro e nunca mais quer ver aquilo. Certo. O que a gente precisa fazer? Como é que você pensa assim? Como é que você vê? Como é que a gente faz para mudar esse conceito do motorista brasileiro? Porque se você for perguntar, todo motorista brasileiro é um excelente exímio, conhece tudo, sabe tudo, não erra nada. Não erra nada. Até o dia que ele toma uma multa lá porque o veículo está estacionado na frente da garagem dele, ele não sabia que não podia estacionar na frente da garagem dele, né? Apesar de que teve uma mudança recente nisso. Mas o cara, mas na frente da minha garagem, né? Era assim, eu não pode, eu não podia, agora teve uma mudança nisso, eu já te falo. O que você acha que falta no motorista brasileiro? Olha só, educação para o trânsito é um tema tão discutido no nosso meio, mas tão discutido, só que é muito estagnado. Desde que o CTB foi feitas as alterações e que consta lá o capítulo falando sobre educação para o trânsito, que ela deve ser promovida na escola de primeiro, segundo, terceiro grau, a gente não vê que isso acontece. Então, para os de mais idade, eu e você... Eu não. Eu também não. Não olha pra mim e fala não. Ele olhou e voltou atrás. Mas eu não posso Vai falar lá. dela porque é falta de ética falar que uma pessoa é de mais idade, né? Mas o Ronaldo posso falar que é de mais idade Pode. junto comigo. Nisso não acontece. Então eu acho que pros já habilitados, a forma de conscientização é a punição. Acompanhe meu raciocínio. Pros menores, as crianças, a longo prazo eu resolvo esse problema. Nos cursos de instrutor, os alunos me fazem a mesma pergunta. Como é que a gente resolve esse problema de trânsito hoje no Brasil? Se eu tivesse um tempo de aula a cada 15 dias, Uma aulinha, 50 minutos. 50 minutos Na a cada escola. 15 dias, na escola, com um profissional, e eu digo profissional, assim, não só instrutor de trânsito, mas os próprios professores têm condição de dar conteúdos interdisciplinares. Exemplo, professor que dá aula de ciência, ele vai falar Isso sobre já acontece. conscientização de meio ambiente. Isso já acontece, tá? Os nossos meninos trazem de vez em quando alguma Eles chegaram com habilitação e fala de placa. Nossos meninos falaram. Perfeito. Colégio particular? É. Pois é. Não tô falando que tá errado não, viu, gente? O colégio particular, existe uma grande diferença. Agora, o colégio público, existe projeto disso, projeto. Só fica projeto. Mas é projeto. É igual, lembra de trânsito no colégio público? Lembra. Quando, Ronaldo? Na Semana Nacional do Trânsito. Só, e olha lá. Então, se eu tivesse uma obrigatoriedade de uma aula de 50 minutos a cada 15 dias, eu teria a obrigação que os alunos estudassem sobre trânsito. E outra Nada, isso aí representaria o quê? Umas 20 aulas no decorrer do ano. no ano. E ao longo de 10, 12 anos que a criança fica ali na escola, ela Pois é. teria aí uma formação, uma educação no E trânsito. aí, quando eu aponto isso para os meus alunos, eles perguntam, Rafael, mas eles vão estudar o quê? Eles vão estudar o quê, Rafael?
É simples, velho. A galera que é de menor de idade, não. A galera que tem lá seus 8, 9 anos, eles não andam de bicicleta. Ele vai estudar conteúdo de como andar de bicicleta. Rafael, Porque no trânsito ninguém estuda para ser pedestre e ciclista. os nossos meninos, cara, aprendem sinalização de trânsito para carro. Nós mesmos, a gente encostou o carro na frente de uma placa de proibido estacionar. Pai, não pode estacionar aí não. Aí eu tenho que explicar para ele, não, meu filho. Mas eu tô só parando, é só para embarcar ou desembarcar alguém. Mas já ficam ligados nisso. Semáforo o tempo todo, ó, tá verde, pode ir. Ó, ficou vermelho, tem que parar. E eu sou muito apaixonado com a educação para criança, sabe por quê? Porque eu tive uma experiência. E eu não tive essa ideia da noite pro dia. Eu tive essa ideia com a Sara dentro do carro. Saí da igreja, aí na correria peguei a Sara, botei dentro do carro, que a Polícia Militar de Minas Gerais não escuta o que eu vou dizer. E esqueci de puxar o cinto e já fui virando a rua. Aí a Sara no meu ouvido falou assim: engraçado, o senhor dá aula falando que tem que usar o cinto, não usa o cinto. Pois bem, quase infartei no volante. Então eu nunca dei aula para ela, mas ela ouve eu dando as minhas aulas. Sara é sua filha. Minha filha. Qual idade que ela tem? 12. Ela ouve eu dando as minhas aulas e, assim, só tem 6 meses que eu tô dando essas aulas remotas em casa. Normalmente eu dava essa aula na estágio. Agora, só 6 meses que ela me ouve falar de trânsito. Então, eu não vou resolver esse problema de trânsito com os adultos no caráter da educação. Infelizmente, é punição. Hoje eu tenho medo da velocidade por causa do radar. Isso. Tiro o radar, eu passo voado nele, bato de carro. Eu coloco o cinto porque eu sei que se o policial vê eu sem cinto, ele vai me multar. Eu faço uma curva para a esquerda ou à direita acentuada e eu capoto com o carro e eu digo que esta curva é uma bosta. Desculpa, podia falar bosta? Pode. Essa curva é uma bosta, é mal pavimentada, a aerodinâmica da curva. Mas e a placa de velocidade que tem lá atrás? Ah, mas não tinha um radar. Então o problema do adulto é o radar. Então tem que ter radar mesmo. Mas a longo prazo as crianças de forma conscientizada. Bacana demais, Rafael. Eu trabalhei dentro da Superintendência Regional de Educação, fui servidor público, né, por 8 anos, junto à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Não sei se você sabia disso. Sim, sabia. E eu sei bem como é que funciona lá dentro, né? Questão de projeto disso, projeto daquilo, e na rede pública realmente muita coisa deixa de ser implementada, até às vezes por falta de recursos humanos, por falta de apoio do Estado também, tem esse lado. Mas você acha que você, diretor já quer que fale do CNH certo aqui, ó. Você acha que eu e você, por exemplo, se a gente tomar essa iniciativa de ir lá na superintendência, traçar um plano, porque possibilidade de implementar essa aulinha a cada 15 dias? Tem. Tem essa possibilidade, porque ela já é prevista na lei, o Código de Trânsito Brasileiro prevê isso. Eu não sei em relação à legislação de educação, questão de MEC, coisa e tal, mas se não tiver, isso é fácil também, não é difícil de conseguir. Até porque tem as matérias facultativas, né? Eu falo, como é que chama? Optativas, que se fala, na grade ali. Então, a gente conseguir colocar uma de trânsito, que seja uma por mês, por mês, 50 minutos bem trabalhados ali, faz muita diferença na educação desses cidadãozinhos. Os nossos estão lá desde os 6 anos de idade aquela aprendendo. Cartilhinha. A Roberta Torres elaborou uma cartilha de trânsito para criança. Não sei se, eu não cheguei a folhear, ela ficou de mandar para a gente. Me manda, tá, Roberta? Você conhece a Roberta Torres? Pra mim também. Você conhece a Roberta Torres? Não, conheço não. A Roberta é um dos principais nomes no Brasil. Grande abraço, Roberta, essa fera. No que diz respeito à educação de trânsito. Ela é integrante do Observatório Nacional de Segurança Viária, por várias vezes representando o Estado de Minas Gerais. O Observatório tem suas representações. Constantemente palestrando em grandes eventos, promovidos inclusive pela Secretaria Nacional de Trânsito. Enfim, é um super nome dentro do trânsito brasileiro. Roberta Torres tratou de vir aqui conversar com a gente. Já tratou. Eu tenho só que cobrar agora para ela vir. Ou então buscar, né? Ela tem um acervo, cara. A Roberta escreveu vários livros, mas agora resolveu trabalhar em cima disso. É material a ser utilizado nas escolas, desde o primário, cara, até a conclusão do ensino médio. Espetacular. Você precisa ver o material dela, coisa fantástica. O último encontro da AND que teve, Associação Nacional dos Detrans, ali você tem representante de todos os Detrans do Brasil. Foi em Belo Horizonte. Eu estava lá, eu, Fabi, e ela estava com o stand dela lá mostrando. Você ver coisa fantástica. E ela prometeu também de mandar, vou até cobrar dela aqui, mandar um exemplar de cada material desse. Manda para mim. Certamente vão pedir ela para trazer pessoalmente, né? Que ela já vem e grava. Material fantástico, pô, da Roberta. Então, a gente trabalhar com esses cidadãozinhos aí, desde pequenininho, cara, com certeza é a solução. Porque os grandões é na base da punição mesmo, que você falou. Isso. E
E encerrando encerrando, mas não cortando a fala, né? Com relação à educação para o trânsito para os adultos, por que hoje nós temos uma grande dificuldade nesse processo de conscientização? Também é pela dificuldade das aulas teóricas que se tem dentro do Centro de Formação de Condutores. Como é que eu vou explicar isso aqui sem ofender quem fez aula comigo? As pessoas se acomodam, Ronaldo. Fala os instrutores. Os instrutores. Mas isso é normal, isso é qualquer profissão. Se acomodam. Não, sim, mas há uma responsabilidade com relação a uma arma legalizada que mais mata hoje no Brasil, que é carro. Por que existem alunos que detestam aulas teóricas? Porque as aulas não são atrativas. Eu dou aula, sem a sua autorização, eu dou aula no curso de capacitação de instrutor de trânsito e eu apresento seus vídeos. Não, mas não precisa de autorização, não. Eles estão lá para se apresentar mesmo. Eu apresento seus vídeos. Aí você fala, mas por quê? Você não está dando aula? Sim, eu poderia falar a mesma coisa que você falou, mas por que eu utilizo? Para eu mostrar para o instrutor que existem ferramentas diferentes. A minha pessoa como professor, eles já estão acostumados a ouvir 120, 140 horas no curso de instrutor de trânsito. Mas o aluno precisa ouvir uma pessoa diferente. Isso. Sabe? Gente, hoje tem aplicativo. Pode falar. Pode, autoescola online. Autoclique, velho. Autoclique é parceira nossa. Autoclique é parceira de vocês, mas eu conheço a Autoclique desde 2009. Também tem um aplicativo autoescola online. E lá na época já tinha um aplicativo que pouca gente conhecia, porque quase ninguém tinha Android. Não é porque não tinha. Já tinha. Então é novidade agora por conta da divulgação e essa parceria fenomenal contigo, mas já existia. Quantos instrutores trabalhavam? Isso, não utiliza. O Flávio, que é o dono, o CEO, né, da Autoclique, ele viu falando, Ronaldo, chama esse pessoal para começar a usar, porque eles não usam. A ferramenta está lá, muita coisa legal, interessante, não usa. Mas falando aqui do adulto. O adulto, quando ele é autuado no trânsito, que ele se vê na possibilidade de pagar uma multa, ele fala assim, mas vocês já chegam multando, vocês não vão educar, não? Peraí, ué. Na minha opinião, a maneira mais eficaz que tem de educar é punindo. A minha opinião, pode ser que eu esteja errado. Não, tá certo. Mas você fala com o cara, põe um cinto. Não, tem chato, vai sujar minha roupa. Põe um cinto, rapaz. Em caso de capotamento, aumenta em até 6 vezes a sua chance de sobrevivência. 6 vezes aumenta. Se ele tinha 90% de chance de morrer, com o cinto ele tem 15%. E ele ainda assim pensa que não. Não, põe um cinto para dar exemplo para seus filhos e tal. Não. Aí o policial fala, tá sem cinto? Uma multa grave aqui para você. Pronto. Aí não anda mais sem o cinto. Eu não sei se o episódio passado... não é, diretor? Eu não sei se é o episódio passado ou que vai entrar. A gente trouxe um caso de uma pessoa que estava voltando de uma festa, estava sem o cinto e ficou o quê? Tetraplégico, né? Ficou tetraplégico. Tetraplégico. Episódio para rolar aqui também com a gente. Aí você falou, Rafael, sobre... Chega de falar de punição do condutor, né? Não, fala só mais um pouquinho. Em 2017, teve a resolução 729, não sei se você se lembra dela. Ela era uma resolução que vinha revolucionando a formação de condutores. Tinha muita coisa interessante. Aumentar a carga horária do quase curso. 200 e poucas páginas. Isso. Quando eu terminei de ler ela toda, revogaram ela. Eles derrubaram aquela resolução por um motivo, um detalhe. E nem precisava. Eles poderiam ter revogado só aquele trecho. Não tira esse trechinho daí. Não, derrubaram a resolução inteira, que é para não deixar nenhuma dúvida em relação àquilo. E por quê? Qual foi o ponto que levou à revogação dessa resolução? É que os motoristas, na ocasião de renovar a habilitação, que hoje eles só vão lá na clínica, fazem um exame de vista mais ou menos e já pronto, já estão com a habilitação renovada por mais 10 anos aí pelo menos. Pelo menos não, né? 10 anos para quem tem até 50 anos de idade. Eles precisariam fazer um curso teórico de 10 horas aulas. Não ia precisar fazer prova nem nada. Era só eles irem na autoescola, sentar lá, num dia saiam. 10 horas, pronto, viu ali, tomou conhecimento do que a legislação é hoje, porque ela muda constantemente, pronto, pode voltar a dirigir seu carro. A opinião pública foi muito grande. Pesou demais. Tanto que os caras, na época foi o diretor do Denatran, que hoje é Senatran, né? E o ministro da Infraestrutura, que é o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, eles foram um jornal nacional, falar assim, não, podem ficar tranquilos, nós já revogamos a resolução. Tamanha foi a pressão por conta dessas 10 horinhas. Por que será que a opinião pública foi tão contrária a essas 10 horas? Será que os motoristas não precisam de atualização?
Será que os motoristas que estão no trânsito conhecem normas de circulação, conhecem um processo administrativo de trânsito, conhecem sinalização de trânsito, ao ponto de dispensar essas 10 horas, que para mim deveria ser o clamor da população? Pelo amor de Deus, bota 10 horinhas aí para nós, e ao contrário. Eles pressionaram para derrubar. Deixa eu só pontuar uma coisa antes do Rafael responder. Engraçado que em qualquer profissão na vida, a gente tem que passar por uma atualização. E não é atualização de 10 horas, não. Você formou para enfermeiro, as coisas estão mudando constantemente. Padrão de curativo, então você vai se atualizando, vai se adequando às inovações e melhorias que acontecem. Médico, a mesma coisa, está sempre em congresso. Advogado, qualquer profissão. E por que o motorista não tem que se atualizar? O que acontece? Lá atrás, no início do nosso podcast, você disse que... Pode chamar de você, não pode? Claro, Tá tem bom. que chamar. Pô. Você disse que algumas pessoas que legislam não têm conhecimento ou não têm experiência na área. Os legisladores não tem nenhuma. É nenhuma, São né? os parlamentares, Isso. né? Eu tô falando dos integrantes das câmaras temáticas. Isso. Então, se essas pessoas que estão legislando, agora a gente vai mudar para os deputados, normatizando, se eles vão sofrer algum impacto com aquela mudança, eles não querem. Então, esse clamor que deu na época, eu tenho certeza que não foi a população em massa, que os condutores que pouco esclarecimento têm, não é porque são ruins de esclarecimento, é o acesso à informação que são mais difíceis. A gente está falando de condutor em massa, né? Motorista de carreta, motorista de ônibus. Porque por eles não passaram pelo curso de atualização que foram feitos quando mudou o CTB, que exigia quem não tinha direção defensiva e primeiro socorro fazer. É isso pro pessoal mais antigão, né? Não, eles não fizeram. Uhum. Então, o que seria 10 horas para fazer para todo mundo? Mas aí, com todo respeito, porque existem deputados bons, deputados ruins, mas iria tocar na ferida deles. Ia pegar essa galera e colocar eles dentro da sala de aula para poder fazer. O pessoal, não sei o que passou na cabeça dos motoristas, mas eles se viram sentados no banco de uma autoescola, pensando assim, estamos sendo ridicularizados aqui, aprendendo o beabá de uma coisa que a gente já faz há 20, 25, 30 anos. Eu também tenho essa percepção. Diretor, faz favor, se possível, joga aí na tela para mim. Você vai procurar na internet a placa mão dupla adiante. Bota aí no Google, joga aí. Daqui a pouco a gente já fala sobre essa placa. Você falou dos instrutores. Que os instrutores acomodam, coisa e tal. Isso é, pelo menos a visão que eu tenho de mundo até hoje, é que qualquer que seja a profissão, vamos pegar em fatias de 10 em 10, de cada 10 profissionais, 9 são ruins, relaxados, acomodados, e 1 é bom. Qualquer área. Pega 10 médicos, 1 é bom, 9 ruim. 10 advogados. Com o instrutor não seria diferente. Então, quando você vê esse problema, ele é predominante, mas não só na classe, né, de instrutor. Existe acomodação? Existe sim. Eu vejo de tudo. Eu já vi instrutor dizendo que quando o aluno chega lá dentro do carro para poder fazer a aula de prática de direção, ele fala assim, agora você esquece tudo que você viu lá na teoria, que aqui o negócio é na real. Sim. Agora é diferente. Pô, como assim diferente? Eu e a Fabi já gravamos vídeos que o desafio era, nós vamos dirigir no trânsito, mesmo bagunçado do jeito que é o trânsito, principalmente o de Manhuaçu, exatamente conforme determina as normas. E vamos mostrar que é possível, sem atrapalhar o trânsito, sem parecer ridículo. Até que às vezes tem umas coisas meio forçadas, igual a banca de Minas mesmo, exige na hora de fazer uma conversão esquerda, você faça aquela coisa estranha, que parece que o carro vai passar direto e depois dobra, né? Para não pegar um biquinho de contramão. Peraí, tu tem o seu razoável, né? Pegar aquele biquinho de contramão, você entra fechando igual os motoristas fazem, aí eu concordo que não. Perfeito. Ele já tem que curvar buscando a mão em direção dele. Agora, fazer que a coisa que parece que o carro vai passar direto, o aluno vai, quem está assistindo assim, né, quem está vendo, vai passar direto. Aí, em cima da hora, ele dá aquela dobrada, fica uma coisa estranha. Então, obviamente, que não precisa daquilo. Mas que dá para fazer certo, sem atrapalhar o trânsito, sem parecer ridículo? Dá. E o cara, o instrutor vai e fala assim, agora você esquece que tudo você aprendeu na teórica, aqui o negócio é diferente. E o instrutor que não se interessa pela parte teórica, existe até a previsão de uma avaliação temporária dos instrutores e examinadores, que infelizmente não acontece, mas eu sou a favor de que essa avaliação acontecesse semestralmente, porque no ritmo que as normas mudam, as leis mudam, a cada 6 meses, todos os instrutores tinham que passar por uma prova teórica, comprovar que tem conhecimento técnico para executar aquilo que faz. Não é só dirigir,
Porque eu só dirigir, não precisava passar pelo curso de formação de instrutor, né? A formação mecânica, ela traz profissionais que atuam de forma mecanizada. Então, o problema já começa quando a pessoa se habilita a fazer o curso de instrutor de trânsito. Eu gostaria de saber quais são as informações para fazer o curso para instrutor de autoescola. Não é instrutor de autoescola, gente. O cara vai ser instrutor de trânsito. É pontapé inicial para ser examinador, para ser diretor de ensino, para ser diretor geral. É pontapé inicial para ser instrutor de curso especializado. E aí outros perguntam, eu quero fazer o curso para ser instrutor de moto. Aí eu respondo, normalmente via WhatsApp, né? Quando as pessoas mandam no meu particular, olha, o nosso curso de instrutor de trânsito, porque a visão é diferente. Não é chegar lá, fazer umas aulinhas e depois você saber como virar para a direita e virar para a esquerda. Não, não, não. Existe uma comparação que o brasileiro faz com o trânsito dos Estados Unidos e quer que nós sejamos iguais. E não dá. Existem vários vídeos no YouTube que você bota lá, veículo de transporte escolar para. O veículo de transporte escolar para, todos os veículos em volta param. E sem o motorista pedir. É igual ao Brasil, Ronaldo? Igualzinho. Não tem. Aí o comparativo tosco que você faz. Aqui é difícil tirar a carteira porque é burocrático. Mas é difícil perder. Alguém que chega pra você, eu perdi minha carteira de repente. De repente? Foi isso mesmo? De repente? Acho que não, né? E lá, facílimo tirar a carteira, nunca fui. Mas também é fácil perder. Porque as pessoas têm medo da punição. Aqui existe a punição. Mais que o medo, respeitam, né? Respeitam. Então, aí quando eu tenho essa mudança de pensamento, se os instrutores de trânsito tiverem essa mudança, eles não vão ensinar as qualificações para o seu aluno simplesmente porque vai tomar por uma questão de prova. Exemplo, no exame prático. Eu acho que é para sair da baliza e para poder iniciar o percurso que olha por cima do ombro. Em qual situação? Na moto, tem que olhar por cima do ombro. Assim. Por cima do ombro. Aí o instrutor ensina isso para o aluno. Aí o aluno pergunta assim, mas para que precisa aprender isso? Aí o instrutor responde o quê? Você tem que fazer isso, porque senão você toma pau. Não é a mania do mineiro? Não é essa a explicação, jovem. Não é essa a explicação. A explicação é, o ponto cego do retrovisor não capta a imagem de quem está vindo atrás de você. As laterais. Por isso que você tem que botar a cabeça para trás, por cima do ombro. Mas aí eu canso de explicar isso e aí eu caio na zona de conforto. Mateuzinho, você está fazendo aula de direção comigo, não tá? Eu te falei que tem que olhar pela janela na hora de sair, não tem? Eu só falei ou eu expliquei por quê? Mais do que eu expliquei, eu mostrei. Foi ou não foi? Foi a situação do senhorzinho que estava olhando a gente, né? Tinha um senhor na calçada, assim, do lado, olhando a gente fazendo uma manobra, né? Seu Matheus, olha o retrovisor aí. Você tá vendo o senhorzinho ali, bem observando a gente? Ele, não tô não. Vira a cabeça na janela. Aí viu o senhor aqui, ó. Aí eu falei assim, tá vendo por que a gente tem que olhar pro lado? E os ciclistas que vêm devagarzinho rente aos veículos estacionados, você não ouve ele, né? Porque as bicicletas no Brasil, 999,999 não tem buzina em retrovisor esquerdo, né? Não tem. E ele vem lá pedalando e você tá saindo da baliza olhando só para o retrovisor. Você não vai ver o ciclista nunca, velho. Mas aí eu não ensino isso pro meu aluno. Outra pergunta que eu faço para os alunos que fazem o curso de instrutor, por que eu tenho que pedir para usar o freio antes da embreagem, ao parar ou diminuir a velocidade? Qual é a explicação que se tem? Porque a banca examinadora pede. Não, jovem. Não. Você perde 2 pontos na hora do exame. Só por causa de uma questão de punição? Não, é para avisar quem vem atrás de você que você vai tomar uma atitude diferenciada no trânsito. Mas aí eu canso de falar isso e eu passo a falar assim, você tem que fazer, senão você toma pau. Vamos falar aqui de conhecimento do condutor, o motorista no trânsito. Se a gente fosse exigir que o condutor, que o motorista conhecesse a legislação de trânsito amplamente, seria uma utopia, na verdade. Não ia conseguir. Eu não consigo estudar isso todo dia. Mas vamos falar de beabá. Eu lembro da minha professora Geralda na 3ª série, deu uma reguada na minha cabeça, com as réguas de madeira, que vai quase daquele lá no diretor assim, ó. Era permitido, né? Pá, não, fazia parte do plano didático ali. Era reguada. Puf, bateu a régua, a cabeça abre. Ela falou assim, meu filho, se você não decorar a tabuada, você não vai conseguir desenvolver na matemática aqui, não. E a reguada valeu, porque depois daquilo ali... O que ela quis dizer para mim? Isso aí é o beabá.
Se você não souber isso aqui, não avança, não evolui. Então, eu sou a professora Geralda hoje dos motoristas do Brasil. E eu digo o seguinte, só não vou dar a reguada porque não tem como. Se você não aprender normas de circulação e sinalização básica de trânsito, não tem como você dirigir. É complicado. Você até toca o veículo no trânsito aí e vai se virando improvisadamente. Mas normas de circulação básico e sinalização, não tem como. E no trânsito, gente, a E norma agora? de circulação é um gargalo, tá? E agora eu vou fazer um teste com você que está nos assistindo. Estão vendo essa placa aqui? Olhem para essa placa, imagine que você está bem dirigindo o seu carro e de repente você vê essa placa na sua frente. O que é que você entende? Eu vou te dar só 2 opções que é para ficar fácil, tá? Fácil, para não complicar. Você vendo essa placa, você entende que está numa via de sentido duplo ou que está numa via de sentido único? Vou repetir. Você acabou de ver essa placa, está aqui na frente, no trânsito. Você entende, quando você vê essa placa, que você está numa via de sentido duplo, essa é a opção número 1, tá? Ou numa via de sentido único, essa é a opção número 2. Vamos lá? Letra A, sentido duplo. Letra B, sentido único. Responde aí para mim. Fala, Mateuzinho. Deixar você, diretor. Porque você está aprendendo ainda, então você pode errar, não tem problema. Sentido duplo ou sentido único? Você está numa via de sentido único. Bacana. Você leu aí, né, miserável? Tem a resposta aqui embaixo. Não, as letras estão pequenas, ele não iria enxergar de longe. Estou te dando a moral, hein, diretor? Então você, motorista... Não, parabéns por acertar aí. Você, motorista, que respondeu que você está numa via de sentido duplo, porque você está vendo uma setinha subindo, outra descendo, você errou. Você está numa via de sentido único, ou seja, só vai carro. Só vai. Essa via que você está, só vai carro. Pode andar de um lado ou do outro, numa faixa ou noutra, que não vem carro de lá para cá. Só que essa placa está te avisando que daqui a alguns metros vai começar a vir carro de lá para cá. Isso é perigoso? Você está bem andando numa via que só vai carro. Só vai carro. De repente começa a surgir carro de lá para cá. Isso é perigoso? Demais. 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 Você está confiante que não vem ninguém? Pode suar o nariz aí, vai lá. Aí. Isso. Você está confiante que não vem ninguém e de repente começa a vir carro de lá para cá. Então precisa de uma sinalização para avisar, né? Para não pegar o motorista de surpresa. Essa plaquinha amarela é uma placa de advertência. Por isso, ela adverte, alerta. Ela está te alertando. Está escrito aqui embaixo, ó. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de alteração no sentido único de circulação para sentido duplo. Ou seja, você está numa via de mão única. Mas daqui a pouco vai virar mão dupla. Ficou boquiaberta aí, motorista? Você não sabia disso? Você já pensou que perigo? Você não conhece uma placa básica de trânsito? Colide frontalmente, porque de repente na via que era mão única tornou-se mão dupla e você não sabia? Ronaldo, seria útil então as 10 aulas para poder fazer a Com renovação certeza não. Pronto. Não, porque 10 aulas não dá para Eu ia ensinar nem falar as que placas. 10 aulas não são Não suficientes. dá para ensinar nem as placas. Então, motorista, pelo amor de Deus, quando o Conselho Nacional de Trânsito colocou lá como obrigatório essas 10 horinhas a cada renovação de CNH, hoje o pessoal que tem até 50 anos de idade renova de 10 anos. A cada 10 anos, o cara precisaria de fazer 10 horinhas, só assistir, não precisa fazer prova, fazer nada. Ele vai sentar lá e vai se atualizar. Meu amigo, todo dia tem mudança na legislação de trânsito. Vou falar um aqui. Não estou nem deixando você falar, né? Não, pode falar, gente. Aqui a gente Só convida para o apresenta. cara escutar eu falar. Essa é a parte chata. Não. Eu ia dar cutucada, mas ficar quieta. Não, O meu termômetro que é a Fabiana, é a cutuca. Para de falar. Por exemplo, estacionar em frente à garagem. Na verdade, nem existe essa infração no Código de Trânsito. A infração é estacionar em frente à guia rebaixada que dá acesso à entrada e saída de veículos. Aí pode ser uma garagem, uma área de estacionamento, um posto de gasolina. Guia rebaixada. Entra e sai carro, não pode estacionar ali na frente. E a garagem entra nessa aí, né? Mas se você procurar estacionar em frente à garagem, você não vai achar essa infração, né? Mas o que acontece? O camarada pensa que na frente da garagem dele, ele pode estacionar. Pá, é minha? Vai atrapalhar eu mesmo entrar? Faz sentido. Só que quem está fiscalizando o trânsito não sabe se a garagem é sua ou se não é. Lá na porta da sua garagem não tem a placa do seu carro para ele comparar com a do veículo que está estacionado ali na frente. Então a gente chegou, viu na frente da garagem, ele autua, se não tiver ninguém lá, ele chama o guincho e remove. Aí o cara vai lá, pé da vida, porque removeu o meu carro que estava na frente da minha garagem. E era assim mesmo. Era assim mesmo, até recentemente era assim. Você não podia estacionar nem em frente à sua própria garagem. E os motoristas não sabiam disso, eles achavam que podia.
para tentar amenizar o problema, porque realmente o objetivo é evitar ali de atrapalhar o dono daquela garagem, daquele imóvel, eles colocaram no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, na ficha onde enquadra essa infração, que essa autuação só pode ser feita mediante reclamação do prejudicado. Então, quer dizer, o policial não pode mais passar, ver e autuar. Não, só se chamar. Só tem um veículo na frente da minha garagem aqui, vem cá. Aí ele vai lá e sapeca a caneta. Então, mudou nesse sentido. Aí, o que acontece? Está na frente da sua garagem, vai acontecer autuação? Não, você não vai reclamar, ué. Pois é. Se Não você não reclamar, não tem o que falar. Então, veja bem, o pessoal não sabia a anterior, que não podia estacionar nem em frente à própria garagem. Eles não sabiam disso. Sim. Aí começaram a descobrir, porque eu e a Fabiana vão gravando vídeos, vão mostrando. Quem assiste um videozinho nosso aprende. Agora que ele aprendeu isso, mudou de novo. Agora ele já pode estacionar na frente da garagem dele. Isso muda constantemente, cara. Como é que o motorista vai fazer? Eu tô falando de um simples estacionamento. Sim. Como é que ele vai fazer para dirigir se ele não se atualizar? Não tem como. O médico se atualiza, enfermeiro se atualiza, foi o termo que você usou. Instrutor se atualiza. Agente de trânsito é obrigatório pela portaria se atualizar a cada 3 anos. 5? É obrigatório. 5 agora? É 5, né? É 5 anos. 5 anos. 200, se eu não me engano. Portaria 200. Acho que é 5 mesmo. Salvo engano aqui. Qualquer coisa, me perdoa também. Perdoa minha família. E aí todas. Quem é segurança, curso de vigilância, atualiza também. Né? Quem tem porte de arma ou posse de arma? Porte de arma. Que tem que passar Posse e porte, os dois. Tem que passar por todos aqueles trâmites legais, inclusive a escola de tiro tem que se atualizar. E aí o condutor, a cada esse período pré-determinado pela legislação, não poderia se atualizar e você foi muito feliz ao falar só 10 horas a cada 10 anos. Um exemplo de uma classe de 10 anos para o cara ter 10 horas para se atualizar. É impossível, ele não vai conseguir. Mas pelo menos o essencial, né? Sim, verdade. E o pessoal reclamou. E a resolução caiu por conta disso. Impensável, né? Como é que vai melhorar o trânsito desse jeito? Essa resolução trocava também até a forma de fazer baliza, né? Tinha baliza no formato paralelo ao meio-fio e tinha ângulo. 45 ou era 90 Simulando graus? a garagem. Tinha as duas. Tinha 45 duas, né? e tinha 90. O órgão podia escolher qual que ia usar aí. Enfim, tinha um monte de novidade, né? Tinha. Não acho que na parte da baliza fosse a solução, não, mas tinha essas alternativas lá. Eu queria perguntar sobre a formação de instrutor, já que você dá aula direto para instrutor, como é que é a chegada deles lá? Eles chegam resistentes? Tipo assim, eu quero cumprir tabela porque eu preciso trabalhar, eu já sei tudo, ou chegam aceitando as A informações? minoria chega resistente. Minoria? Minoria. A cada 10 alunos, uns 2 chegam resistentes porque a mãe obrigou, o tio obrigou, ele não queria estar lá. Mas a Fabiana está falando da formação, né? Então, poucos vão estar lá por obrigação. Vamos falar da renovação deles, da reciclagem. Mas tem mesmo de capacitação. Tem gente que está lá porque a autoescola é da família e não sobrou nada para ele fazer na família e ele está lá para fazer o curso de instrutor de trânsito. Obrigado. Mas é minoria. A maioria chega com a receptividade muito boa. E alguns chegam até com uma forma assim, vamos ver se a pessoa que está do outro lado dando aula para mim tem bagagem suficiente para isso. E aí é uma responsabilidade minha, eu digo nossa, porque vocês são instrutores de trânsito, ter um nível de conhecimento muito maior do que a pessoa que está lá para poder receber o curso de formação. Porque motorista, todo mundo sabe tudo, né? Todo mundo sabe tudo. Aí quando você chega lá e aponta assim, por exemplo, é um caso que eu jogo na turma e eu espero a resposta deles, né? Pode dirigir descalço? Aí eles falam, pode. Onde está escrito que pode? Não tem. Ah, então não pode? Não, mas onde está escrito que não pode? É para fazer, é para criar pensamento crítico. Instrutor de trânsito não pode aceitar tudo que ouve, tudo que vê, assim, a não ser que o canal seja o canal Leg Trans. Vou fazer uma propaganda, velho. Leg Trans que tem a função de promover a informação de forma correta. Fora disso, não pode tudo que aceita. Lembra de uma história do Facebook que teve? Agora não é permitido mais isso filme no carro, mas sempre foi proibido. Isso filme além do limite, mas é porque eu vejo uma informação falsa, errada, e começo a divulgar aquilo. Mas, no modo geral, a receptividade é boa. Já o de atualização, Ronaldo, que você citou, a maioria é para preencher protocolo. Não é? Chega e fala assim. E aí que a responsabilidade acaba sendo maior para o professor, porque eu tenho que levar um conhecimento para ele, um nível de participação de aula maior do que ele esperava.
Por exemplo, para que eu vou aprender no curso de atualização, sendo que eu já sou instrutor de trânsito? Aí a gente leva assuntos ligados à psicologia, à saúde mental do instrutor de trânsito, a gente fala sobre temperamento, sobre estresse, fadiga e os tipos de psicopatologias. A gente fala sobre Não consigo nem falar essa palavra. Psicopatologia, é isso? Bota no Google e vê se é isso mesmo. Eu não repito mais não, só falei a primeira vez porque eu ensaiei. Agora daqui para ver eu não repito mais não. Fala sobre as últimas resoluções e as principais, porque tem coisa nas resoluções do CONTRAN lá que não vai fazer diferença nenhuma na vida do instrutor, né? Isso. É igual instalação de controle de estabilidade. O instrutor de trânsito precisa saber quais são os veículos que precisam ter isso. Mas existem coisas lá que estão, por exemplo, suporte de bicicleta, para carregar bicicleta, recentemente regulamentado. É útil? É útil. Tem aqueles instrutores de trânsito que andam de bicicleta, é útil para ele saber o que ele pode pendurar ou não na traseira do carro. Então é isso que a gente leva no curso de instrutor de trânsito. E tem a parte que é o estudo de caso. Aí a gente apresenta para o instrutor casos que podem acontecer ou que já aconteceram e como ele resolveria isso de forma empática, né? Se colocando no lugar. Então acontece assim, essa resistência na atualização. A maioria é resistente. A maioria é resistente. Não quer sentar lá. Isso. Principalmente quem não conhece a entidade ou o professor que está dando aula. Quem já fez curso comigo de capacitação já conhece a forma que eu trabalho, né? Então, aí não chega lá com essa resistência. Então, é o Rafael que vai dar aula. Quem conhece o Verli também, da mesma forma. Agora, se a pessoa fez um curso de capacitação em outra entidade e veio fazer curso com a gente, aí chega com uma certa resistência de estar cumprindo só tabela. E se não chegar lá e tiver um clima agradável, principalmente o remoto, que todo mundo fica com a câmera desligada e o microfone, e se eu for ficar perturbando, Fabiana, abre a câmera. Fabiana, abre a câmera e fala no microfone, ela sai da turma e pede dinheiro de volta, nunca mais faz atualização. E eu tenho que deixar a pessoa à vontade. Primeiro a gente se apresenta, depois a gente pergunta em qual área que trabalha, como é que chegou na profissão, quase um podcast assim, mais ou menos, né? Mal feito, porque as câmeras estão tudo desligadas, né? Depois a gente entra efetivamente no conteúdo. Você imagina eu começar um curso de atualização e já entrar no conteúdo. E se aquele início de conteúdo o cara já souber? Fala, eu gastei dinheiro mesmo, eu só vou ficar aqui do outro lado dormindo e fazendo a validação facial e solta. Então, é a arte de ensinar adulto, a andragogia, é a arte de ensinar adulto. Rafael, eu entro para qualquer palestra, qualquer treinamento, na esperança de evoluir 1%. 1%. Se eu evoluir 1%, eu saio de lá muito satisfeito. Se eu aprender uma novidade lá, uma informação diferente, já valeu o meu tempo e meu dinheiro. E é impossível o cara passar por uma atualização. São quantas horas? São 20 hoje, né? 20 horas. Sem aprender alguma coisa, sem ver que mudou alguma coisa. Assistindo esse muda, podcast né? Constantemente muda. Assistindo esse podcast aqui, eu tenho certeza que muitos motoristas e instrutores aprenderam o lance da garagem aí. Que antes não podia, agora pode. Como é que funciona? Você também, né, diretor? Você tá balançando a cabeça aí? Pois é, bacana. Então sempre tem, cara. Não vai assim pensando que você vai aprender o universo lá, não, porque não vai. Mas você vai aprender alguma coisa. E esse alguma coisa já te valeu, não é? Perfeito. Mas aqui, parabéns pelo trabalho, pela profissão. Eu admiro demais. Você é um instrutor de instrutores. Pesado, né? Você está A responsabilidade, responsabilidade é grande. preparando profissionais para formar condutores. E hoje no Brasil, não sei dizer exatamente quantos, mas eu imagino que já tem ultrapassado aí 100 milhões de motoristas. É muito motorista. Tem veículo pra caramba circulando. O trânsito brasileiro é um dos que mais matam no mundo. A gente já chegou a atingir, acho que em 2014, 2015, 45 mil mortos no trânsito brasileiro. Graças ao empenho de profissionais relacionados ao trânsito e graças ao fato do trânsito ser uma coisa contagiante, quem entra acaba mergulhando mais naquele universo. Muitos trabalhos e ações têm sido realizadas nesse sentido, de reduzir esse número de óbitos e acidentes. Hoje a gente já conta com um cenário de 30 mil mortes por ano. 30 mil mortos por ano. Quando a gente fala o número, a pessoa não consegue idealizar isso. Como é que eu faço aqui para poder fazer a pessoa entender o que é 30 mil? Difícil, hein? Tenta imaginar aí. Maracanã cabe quantas pessoas? 70. Meio Maracanã. Meio Maracanã por ano. Vai lá num clássico lá. Cabe 70, mas normalmente tem 60. Com 60 você vê o estádio lotado. Você chega lá no Maracanã,
Metade da torcida. Aí dá uma de Hitler lá, fala assim, ó, nós vamos rachar aqui a metade e vai exterminar todo mundo. É muita gente. Fora É uma coisa as pesada, pessoas que estão em reabilitação. O trânsito brasileiro é o nosso Hitler. As aqui. pessoas que tinham a vida impecável, profissionalmente, familiarmente, e de repente, tudo isso é jogado por água abaixo, a pessoa numa cadeira de roda, tetraplégico, paraplégico, né, com uma dificuldade de locomoção e parou a vida dela toda. Ainda busco mais. Não é querendo trazer mais recordação a ninguém, não, mas quem está nos assistindo agora, se você fizer uma breve busca aí na sua memória, você vai lembrar de alguém próximo que foi vítima de acidente aí. Talvez fatal. Sim, O negócio é complicado. A gente acha que não vai acontecer com a gente. Relaxa, né? isso. O sargento bombeiro que esteve aqui com a gente falou de um episódio onde uma criança estava no Os dois No carro. filhos. O pai consciente, sem a cadeirinha. após né? o acidente, os dois filhos tinham falecido, as duas crianças atrás. Ele olhava para a criança e sabia que os filhos estavam mortos. Nossa, pai. Existe uma frase que eu utilizo no curso de instrutor que é o seguinte: nós não damos valor quando dói no bolso. Aí acha a gente para argumentar dizendo que dá valor. Não, não dá. Eu sei que a faixa contínua é proibida eu ultrapassar, mas eu vou ultrapassar mesmo assim. E eu vou pagar a multa se eu for autuado. Daqui a 6 meses, eu vou olhar a faixa contínua e lembrar dos 1.400 e uns quebradinhos. Mas aí daqui a pouco eu vou ultrapassar, nem que seja meio pneu, se existe esse termo. Doeu no bolso, não doeu? Mas não teve valor. Agora, dói no bolso, dói na gente quando dói no coração. Surte efeito quando dói no coração. Eu não quero que nenhum dos meus entes queridos passem por algum tipo de perca. Não quero. Mas se eu ultrapasso em faixa contínua e só eu sobrevivo e os integrantes do meu veículo falecem, doeu no bolso? Não. Deu para a vida, né? Doeu no coração. Mas o importante é não chegar a esse ponto. Né? Justamente. O ser humano ele até se sente comovido quando ele escuta ou vê ou presencia relatos assim. Mas o César Uriani, apresentador do Auto Esporte, eu vi ele dizendo uma vez, numa palestra curta dele, que o ser humano ele tem uma tendência natural, isso é da natureza do humano, de repelir informações que fazem mal para ela. Então, você perder um ente, é ruim, mas você tende a cada vez mais distanciar daquela perda, senão aquilo vai ficar te machucando a vida inteira. Então, o ser humano ele tende a fazer isso. Aí ele bateu num negócio muito legal, muito bacana. Quem trabalha com educação de trânsito, tentando enfiar na cabeça do motorista ou de quem está no trânsito ali, mostrando para ele ali acidentes trágicos, situações trágicas, não vai conseguir alcançar o objetivo esperado. Sim. Porque ele vai, o ser humano ele quer atrair o quê? Aquilo que é bom para ele, Interessante. aquilo que agrada a ele. Então você tem que conseguir passar essa mensagem mostrando coisa positiva e não negativa. A utilidade daquilo que você está passando. Palestra de 20 minutos, aprendi essa dica fantástica com o César, aí, que também é convidado nosso. Em breve nós estamos gravando com ele em Belo Horizonte. Aí. Falou que vem, então bora lá. Rafael, brigadão. Eu gostaria de agradecer, Fabiana, pela recepção. Fabiana. Pode chamar de Fabi, que aqui já... Ronaldo, muito obrigado pelo convite. Sempre que você quiser, tiver alguma coisa, vamos conversar sobre tal coisa. Vem cá, senta, a gente liga as câmeras, o diretor não faz nada mesmo o dia inteiro, aí fica doido que Coitado do diretor. aparece alguém para poder ligar essas câmeras aqui e a gente gravar. À Muito vontade. obrigado. Inclusive, Semana Nacional de Trânsito chegando aí, daqui uns dias. Vamos fazer alguma coisa? Vamos provocar esse pessoal de Manhuaçu? Vamos nos vereadores lá, o administrador Rodrigo, doutor Eustáquio, que é o diretor do órgão, vamos promover um evento lá na Câmara, lá abre o espaço, vamos lá. Você dá uma palestra, eu dou uma palestra, a gente traz mais alguém e... Bora? Provocação aceita. Pronto, combinado. Perfeito. Nos vemos na Semana Nacional de Trânsito. Tudo gravado, hein, diretor? Você vai ter que gravar para publicar aqui depois, hein? Tá gravado e confirmado. De boa. Valeu, Rafael. Valeu, choferas que estiveram com a gente aqui até agora. Grande abraço. Tchau.